Querida professora e querido professor, esperamos você em nossa aula inaugural presencial. Venha conhecer a estrutura do nosso curso, a nossa abordagem didática, bem como as ferramentas que disponibilizaremos para que você tenha uma experiência lúdica e positiva com a tecnologia. Mais informações, escreva para contato@imatec.net.br. Essas aulas são agendadas mensalmente e possuem vagas limitadas. Por isso, certifique-se de entrar em contato com a Imatec para informar-se sobre datas, horários, local e disponibilidade de vagas. Bem-vindas e bem-vindos à parte 4 da aula inaugural de Letramento Computacional da Imatec. Seria o letramento computacional a nova alfabetização do século XXI? Na parte 3 dessa aula, vimos os argumentos contrários e a favor do ensino universal da linguagem de programação. Também vimos que existem duas correntes que estudaram o letramento ao longo das décadas. A primeira estava ligada à materialidade dos suportes de escrita. A segunda defende um olhar socialmente e culturalmente contextualizado dos diversos tipos de letramentos existentes na sociedade contemporânea. Assim, após esse vídeo, espera-se que vocês consigam adquirir uma visão geral das teorias de letramento que fundamentam a ideia de letramento computacional. Marshall McLuhan atribuía o impacto civilizacional da escrita à invenção dos alfabetos, bem como a sua reprodução em diferentes suportes. Logo, qualquer outro tipo de comunicação de massa que registrasse materialmente a fala poderia suplantar a supremacia dos textos escritos da galáxia de Gutenberg. Para McLuhan, o meio é a mensagem. Assim, conteúdo e forma fazem parte de uma mesma dinâmica comunicacional. Por causa de uma leitura superficial de McLuhan, chegou-se a dizer que o livro seria completamente substituído pela televisão. Anos mais tarde, o mesmo argumento foi usado para anunciar o computador com a nova mídia de massa. A morte do livro impresso foi diversas vezes anunciada. Assistam agora ao trecho da aula de espetáculo do poeta Suassuna. O escritor fala sobre suas impressões acerca dos que anunciam de tempos em tempos a morte do livro. Mais gente na minha casa, tudo considera ultrapassado. Repare, outra vez já faz uns 20 anos. Agora outra coisa, as modas vêm e passam. Tem umas certas vantagens de ter 82 anos. Porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara um pensador canadense, que eu não aguentava mais nem ouvir mais falar no nome. Um tal de McLuhan. Marshall McLuhan. Eu já acho antipático o nome. Bom, chegou lá. Aí vieram dizer que eu parasse de escrever, porque Marshall McLuhan tinha provado que aí ainda era a televisão. A televisão tinha tornado o livro ultrapassado. Aí eu disse, e você tomou conhecimento das teorias de McLuhan? Como? Ele disse, não, ele escreveu um livro. Então, eu digo, como é, rapaz? Esse eu não levo a sério, não. Me desculpe. O sujeito que para dizer que o livro está ultrapassado, escreve um livro, porque ele não sustentou num programa de televisão, né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera e o livro fica, se prestar, não é? Quer dizer, daqui a 20 anos ninguém vai saber mais quem é McLuhan e Cervantes vai continuar, e Dostoiévski vai continuar. Bom, a mim ninguém me enrola, não. Eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para ser besteira todinha. O que as pessoas que explicaram McLuhan para Suassuna não entenderam é que ele estava chamando a atenção para a natureza da mídia. Ela é o produto e o conteúdo do meio de comunicação. A mídia é considerada por McLuhan uma extensão do corpo do homem. O autor acreditava que se não se tomasse consciência dessa natureza da mídia, o ser humano correria o risco de entrar em um transe narcísico. Mas o que isso quer dizer? Narciso é uma lenda grega de um moço muito bonito que se apaixona pelo próprio reflexo em um lago. O autor acreditava que, por não conseguir conquistar a extensão dele mesmo, Narciso acabou morrendo. O que McLuhan explicava é que quando estamos diante de mídias que ampliam nossa presença no mundo,
Não podemos apenas levar em conta o conteúdo que elas veiculam. Também é preciso compreender como a natureza dessas mídias influenciam nossos sentidos e modificam nossa forma de ser no mundo. A ideia de McLuhan é reforçada pela análise que Michel Melot, um estudioso da história do livro, fez acerca do impacto do códice, formato medieval que deu origem aos livros que conhecemos hoje. Melot explica que o códice caracteriza-se pela dobra de suas folhas, que formariam a sua própria caixa. Segundo o autor, o livro é semelhante a um cofre, a uma casa, a uma tumba ou ao próprio corpo humano. O livro, na sua forma de códice, é um ícone da cultura ocidental e representa muito mais do que um suporte da palavra escrita. Ele representa toda uma forma de pensar e sentir o mundo, forma que está profundamente relacionada com a escola. A escola é um dos redutos do livro impresso, extremamente valorizado dentro dos ambientes escolares e muito criticado em discursos acadêmicos voltados à educação. O livro didático funcionou até a metade do século XX como uma ferramenta de universalização do letramento. No entanto, atualmente, ele causa uma certa estagnação dentro da escola. O motivo não é a sua presença, e sim a forma como ele é utilizado. Se o olhar sobre o livro é esse de materialidade absoluta do letramento, ele torna-se um caminho único e incontornável para letrar e alfabetizar uma criança. Tal visão torna o livro um limitador da prática pedagógica. No entanto, o livro didático pode ser visto sob a ótica dos usos sociais propostos pelos diversos letramentos que surgiram entre os anos 80 e 90. Nesse sentido, o livro seria uma das ferramentas para ajudar o professor e a professora na construção de trilhas pedagógicas, sequências didáticas e projetos que incluam os diversos tipos de letramentos contemporâneos sob a perspectiva da linguagem de programação. Ao longo desta formação, o papel do livro didático, bem como exemplos de como utilizá-lo, serão explicitados. Por enquanto, é preciso estabelecer como funcionam os letramentos contemporâneos ligados aos usos sociais da linguagem e das diversas mídias do século XXI. Os letramentos contemporâneos costumam criticar o enfoque na materialidade, pois ela ignora os contextos sociais, econômicos e culturais nos quais realizam-se as práticas comunicacionais. Nesse sentido, nos anos 80 e 90, muitos pesquisadores e educadores propuseram uma miríade de letramentos que teriam sido gerados pela facilitação do acesso ao computador pessoal. Na área educacional, destacou-se a pedagogia dos multiletramentos. A proposta de uma pedagogia dos multiletramentos foi pensada pelo New London Group, um grupo de educadores que já, nos anos 90, preocupava-se com o impacto que as mudanças tecnológicas teriam sobre a educação. Para eles, a globalização provocada pelo advento do computador e da internet estaria mudando o mundo no qual os estudantes vivem. Por isso, a educação também deveria mudar a fim de proporcionar uma aprendizagem significativa para seus educandos. As reflexões do grupo foram materializadas na forma de um manifesto. Mais tarde, Bill Cope e Mary Kalantzis escreveram um livro intitulado A Pedagogia dos Multiletramentos, Aprendendo por Meio do Design. O título do livro já sintetiza a ideia central da pedagogia dos multiletramentos, o letramento em design. O letramento em design implica a consideração das dimensões multilinguísticas e multimodais dos letramentos. Tais dimensões devem ser vistas à luz dos contextos culturais, sociais e materiais. A pedagogia dos multiletramentos será abordada com mais profundidade no decorrer desse curso que tratará da relação entre o letramento computacional e letramentos contemporâneos. Por ora, importa situar o letramento computacional em meio aos diferentes tipos de letramentos do século XXI. Como já foi explicado na parte 2 dessa aula, o Imatec concentra-se na ideia de Coding Literacy de Vi. Vi defende que o letramento computacional seja visto sob a perspectiva de seus usos sociais e, por isso, advoga pelo ensino universal da escrita de códigos de computadores.
A pesquisadora sugere que o letramento computacional seja visto a partir da perspectiva da sociomaterialidade. Para a autora, a materialidade da escrita dos códigos computacionais relaciona-se de forma recursiva com os seus usos sociais. Assim, os códigos de computadores moldam-se aos seus diversos usuários, que os aplicam para fins pessoais, profissionais ou de entretenimento. Por ser calcado em uma tecnologia que produz conhecimento, a escrita de códigos computacionais, o letramento computacional só pode ser assim chamado quando insere educando em uma cultura escrita, abrindo-lhe as portas de uma nova forma de conceber a tecnologia contemporânea, o mundo e si mesmo. Por fim, no Imatec, concordamos com Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mudança na educação básica passa por vocês, professoras e professores. Para saber um pouco mais o que o Imatec pode fazer para ajudá-las e ajudá-los nessa caminhada, venham assistir a nossa aula inaugural presencial. Mais informações, escreva para contato@imatec.net.br. Essas aulas são agendadas mensalmente e possuem vagas limitadas. Por isso, certifique-se de entrar em contato com o Imatec para informar-se sobre datas, horários, local e disponibilidade de vagas.